companheiros e companheiras que buscam não apenas o entendimento das leis do mundo, mas a transformação que estas leis propiciam em nossas vidas quando elas não são apenas a rotina de condutas para os outros, quando de verdade elas fazem parte daquilo que nós escolhemos. Não é possível estarmos na terra e permanecermos na terra nos processos de transformação pelos quais a terra está passando, se nossa conduta em relação à vida continuar sendo irresponsável, continuar sendo aquela que não se ocupa dos efeitos do seu comportamento. Encontramos já no Evangelho segundo o Espiritismo explicações muito claras a respeito de qual é ou quais são os requisitos necessários para que os espíritos que na Terra estão habitando nesta humanidade possam continuar nela. Continuar nela querendo dizer estar na Terra quando a Terra melhorar, como um planeta. Aprendemos que os homens, como os orbes, estão submetidos à mesma lei de progresso. Lei esta que está explicitada como uma das leis morais no livro dos Espíritos. Lei de progresso. Não apenas os homens e mulheres progridem, estando condenados a isto, mas também progridem os mundos que os recebem. E de etapa em etapa, de época em época, na medida em que os planos celestes vão sendo cumpridos, aqueles conjuntos civilizatórios são submetidos a um processo de depuração. Há uma avaliação da qualidade dos seus habitantes, uma vez que, não sendo mais o mesmo mundo que era antes, porque progrediu, porque melhorou, porque conquistou um patamar de evolução física, geológica e tecnológica adequados, não podem ser mais os mesmos espíritos favelados que serão admitidos a morarem naquilo que parecerá então um palácio para suas estruturas, acostumadas às paredes de madeirite, de papelão, aos comportamentos destrutivos que rompem com os esforços da coletividade na edificação de uma melhor condição de viver. Temos visto, sim, a terra ser depredada por todo tipo de pessoas. Depredada por gente sem cultura, por gente sem decência, por gente inteligente, por gente culta e por gente que se diz decente. Temos visto todo tipo de depredação, que não é apenas jogar lixo na rua, não é apenas cortar a árvore, não é apenas jogar o lixo no terreno baldio, não é apenas poluir a água, porque depredação do ambiente é também espalhar o medo, é praticar a injustiça, é vulnerar as esperanças, transformar as instituições em quintais. E isto também é depredar o patrimônio da humanidade, relegando os que estão buscando viver de uma maneira decente
a este padrão de criaturas condenadas a viverem na pocilga, no lixo. Daí então, o Evangelho apresentar que todo tipo de depredação não será mais o padrão da terra. E os seus habitantes deverão estar imbuídos desse respeito, desta seriedade, que fazem a diferença entre os da velha ordem em relação aos da nova ordem. Explicam-nos os Espíritos, nas diversas obras básicas da doutrina, que esta luta está acontecendo já há várias décadas. E os efeitos nocivos que nós estamos vivenciando, em termos de violência, de desagregação familiar, em termos de doenças que se espalham, todos estes efeitos, como disse, são efeitos de uma regra, de uma maneira de ser. Não são eles que causam a desgraça. É a nossa desgraça que os causa, que cria ambiente propício à proliferação de todas estas coisas. E se observarmos como é que se estabelece o relacionamento familiar, o relacionamento social, e como é que nós nos relacionamos conosco mesmos, nós entenderemos como isto é verdadeiro. Cada um enfrenta dificuldades na vida. Estas dificuldades não foram criadas para que nós sucumbíssemos sob seu peso. Foram criadas para que, graças a elas, nós tivéssemos a vontade na luta para superá-las e com isto melhorássemos o que somos. Imaginar que Deus tenha colocado os seus filhos exatamente na condição débil para que fossem derrotados, é a mesma coisa que pensar que você põe o seu filho para fazer alguma coisa que ele não consegue exatamente para ele ser massacrado pelo peso. Ô menino, pega aquele guarda-roupa lá e traz ele aqui que eu vou precisar mudar ele de lugar. E o menininho lá, 9 anos, com aquele guarda-roupão, tentando arrastar aquele monstro, que ele não vai conseguir e o guarda-roupa vai cair em cima dele e amacetá-lo. O menino obediente foi fazer o que o pai mandou, mas o que o pai mandou ele fazer? Um absurdo. Daí então, o menino se machuca, e em algumas situações pode até se machucar seriamente ou morrer por causa de um insano que não viu o que estava pedindo para o filho fazer, ou mandando o filho fazer. Se os homens que são ignorantes fazem coisas assim, não podemos imaginar que este seja o padrão de Deus. Deus coloca as coisas para que nós possamos superá-las, aprendendo com elas. Então, partindo do pressuposto básico, nossas dificuldades são ferramentas para a nossa transformação, para a nossa melhoria. E o que nós gostamos de fazer com elas? Usá-las como um muro de lamentações. Transformá-las em algo que a gente possa alegar para todo mundo e guardar aquilo como se fosse um patrimônio. Você diz assim, ai, não vejo a hora que eu sare desse problema. Será que é verdade isto? Será? Não vejo a hora de sarar dessa dor. Será que é verdade? Você vê mesmo a hora? Você está lutando para isso? Ai, meu Deus, só eu sei. Poxa, então faça o seguinte, faça um regime, porque se você emagrecer, boa parte dessa dor desaparece. Ai, está me chamando de gorda? Não, estou dizendo. A dor que você está sentindo no joelho, a dor que você está sentindo na coluna, a dor que você está sentindo em qualquer outra parte do corpo, tem uma ligação também com o peso.
Não estamos querendo dizer que você está gordo, mas estamos dizendo que o seu peso está atrapalhando você. Você quer mesmo melhorar? Ah, eu quero. Ah, eu não sei o que acontece comigo, mas nada dá certo, eu me sinto tão mal. Ai, meu Deus, o mundo é tão ruim. Ora, olhe dentro do seu coração, olhe dentro das suas lembranças e observe quanto tempo faz que você guarda mágoa das coisas que fizeram a você, das pessoas que te incomodaram, das pessoas que fizeram alguma coisa injusta em relação ao que você esperava receber. Se você observar, você vai ver no hall coisas ligadas aos seus parentes, aos seus vizinhos, aos seus chefes, aos seus amigos, àqueles que são eventualmente professores muito disciplinadores, muito difíceis, que não te deram a boa nota que você esperava. Todas estas são coisas que você guarda na memória. O que aconteceu em tal dia com tal pessoa, em que lugar foi, por que você guarda? E todas as vezes que você identificar isso, você estará dizendo a você mesmo que você está guardando isso tudo porque não perdoou. Porque o único perdão verdadeiro é aquele que você esquece. E se você não esquece, ele ainda está fumegando, como se fosse uma brasa, incendiando você ou fazendo feridas. Quando você se envenena deste jeito, como você vai querer ficar bom? Não é que Deus quis que você ficasse doente. Não. É que você quis ficar doente. Nós quisemos ficar doentes. É muito diferente. A responsabilidade de viver é algo que a gente não está acostumado a enfrentar. A gente gosta de viver. Mas de que maneira? A gente gosta de viver a boa vida. A gente gosta de viver sem compromisso de horário. A gente gosta de viver sem que ninguém nos incomode. Nós gostamos de viver reclamando dos outros que nos atrapalham. Viver desse jeito é o que todo mundo procura. Mas não é este o destino. Não é a terra nova o destino de quem vive sem responsabilidades. Ah, mas eu trabalho bastante, todo dia eu trabalho, mas você está confundindo a responsabilidade de viver com a responsabilidade de sobreviver. São coisas diferentes. Você tem que sobreviver, para isso precisará comer, vestir-se, e para isso precisará trabalhar, obtendo recursos. No entanto, nós não estamos falando desse dever de sobrevivência, estamos falando da responsabilidade com a vida. Esta vida, que não é só do seu corpo, mas que também está no seu corpo espelhada, pede de nós outras condutas. Responsabilidade de viver é exatamente sabermos como nos conduzir, sabermos quais são o efeito ou os efeitos dos nossos comportamentos, até onde isso pode prejudicar uma pessoa. Eu vou falar alguma coisa da vida de alguém. Essa coisa é verdade? Não sei. Mas eu escutei. Mas isso que você vai falar da vida alheia é útil? Ah, acho que não, porque não vai evitar um problema, não vai diminuir um risco. Então, se isso não é, se você não sabe se é verdade, se você não vê nenhuma utilidade, por que você vai falar? Por que você vai colocar para outros ouvidos uma coisa que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, mas poderá estragar a vida dos outros? Responsabilidade de viver é você descobrir que em tudo que você fala, em tudo que você faz e como você se conduz, você está moldando outras pessoas. E ao moldar outras pessoas, o que aquelas outras pessoas sofrerem, ou o que elas forem felizes, terá a sua marca nelas. É uma responsabilidade em como você se comporta. Há pessoas que dizem assim, não, se contentam em manter as aparências de honestidade, mas por baixo do pano se conduzem de forma equivocada.
achando que vão levar vantagem. Há homens, porque isso é ou era muito uma cultura masculina, e que, infelizmente, na tal da libertação da mulher, se tornou uma cultura feminina, no que é ruim. Porque, infelizmente, a libertação da mulher, muito justa, acabou fazendo da mulher uma imitadora do homem no que ele tem de pior. Mas, na conduta masculina tradicional, o homem tinha a sua mulher e a sua família legais e podia pular a cerca quantas vezes quisesse. Porque isso é do homem. Desde que a família não fosse atingida, desde que a santa da sua mulherzinha ficasse lá, fazendo as comidinhas para ele comer quando voltasse, tudo andava bem. Mas essa é a responsabilidade de viver. Ah, mas ela não está sabendo, ela não vai sofrer. Ah, então, se ela não vai sofrer, eu não estou produzindo mal nenhum para ela. Ah, mas e a outra? Eu não conheço nenhuma amante, nessas histórias tristes que a gente descobre, que não tenha suportado a condição de outra contra a sua vontade. Seja para ela conseguir dinheiro, seja para conseguir uma companhia ou para se sentir querida. Sempre uma carência, sempre uma carência. Mantém um relacionamento assim, porque a outra está sempre querendo ser a primeira. Sempre esperando que o homem lhe entregue por fim as palmas do seu afeto. E então você não estará frustrando uma outra pessoa? Ah, mas é que entre nós é só uma questão comercial. Ela se presta a este papel, é isso que ela quer, o dinheiro, e eu pago. Considerando que isso fosse deste jeito, coisa que nem os animais fazem, vamos perguntar se isso é mais digno do ser humano. E que você, pagando, se justifique na manutenção de um comportamento desta natureza. Mantendo outra pessoa exatamente numa debilidade, numa situação promíscua, porque tem quem pague. Já pensamos a esse respeito? Ah, eu não tenho nada a ver com o guarda corrupto. Eu sou honesto. Mas quem será que é mais honesto ou mais desonesto? O guarda que vem com aquela conversinha, o senhor sabe, né, doutor, todo mundo está passando por dificuldade, né, umas dificuldades na vida, a gente tem que dar os nossos pulinhos. Ou a pessoa que, seu guarda, por que eu posso ajudar o senhor para o senhor me liberar dessa aqui? Quem pede a corrupção é pior do que quem a oferece? E quando a gente oferece, mesmo que o guarda não aceite, porque muitos, felizmente, sabem cumprir o seu dever com decência, mesmo quando eles não aceitam, você está colocando-o na beira do precipício. Você está sendo a tentação na vida daquele homem, que é uma autoridade, que está desempenhando um papel e você está tentando fazer com que ele se comprometa, recebendo dinheiro, para que ele não cumpra o seu dever. Ah, mas é que se ele me multar, a multa vai ser de 300, e se eu pagar 50 eu me libero. Olha que economia boa. Não seria mais justo que você não tivesse infringido a lei? Não deveríamos estar pensando, seu guarda, se eu realmente infringir a lei, eu mereço essa multa. E todas as vezes que o guarda, mas o senhor sabe, né? Mas é uma multa cara. O senhor não sabe? 300, o senhor já viu? Seu guarda, mas olha, eu realmente não devia ter feito o que eu fiz. O senhor tem razão. Será que não seria mais honrado da sua parte ajudar o guarda a cumprir o dever dele? Ah, mas só se você for burro, André. Só se você tiver dinheiro para jogar fora. Quem não tem dinheiro para jogar fora, então anda na linha. O nosso querido Alípio Gonzalez costuma dizer assim, lá da Venezuela,
porta-te bem, que é mais barato. Não porque você vai ser bonito, não porque você vai ser mais inteligente, não porque vai ser mais admirado, mas porque vai gastar menos. Porta-te bem, é mais barato. Você tem menos riscos a arcar. A responsabilidade de viver faz a gente exatamente descobrir estas coisas. Que uma conduta simples e inocente produz na outra ponta efeitos desastrosos muitas vezes. Quando o cristianismo foi implantado no mundo, aquele que veio para implantá-lo pagou todo o preço de ser responsável pela vida. Não venho aqui para dar testemunho da mentira, venho para testemunhar a verdade. Aqui estou para que aquilo que o Pai deseja, eu realize. Existem passagens em que Jesus, ao falar desta transição da terra, ele explica que as pessoas que como joio ou como trigo vão crescer, logo de cara não poderão ser apartadas. Porque quando pequenas, as plantas são muito parecidas, já que o joio é da família do trigo. Apenas que ele possui dentro da sua estrutura genética determinadas toxinas que o tornam uma praga. Portanto, você olha para aquilo e não sabe se é trigo ou se é joio. Então diz o Senhor, deixa crescerem as duas juntas. Quando chegar na hora dos frutos, nós olharemos e aí saberemos o que é joio e o que é trigo. Estamos vivendo exatamente o período em que, crescidos juntos, joio e trigo, os espíritos agora começam a frutificar. E pelos seus frutos serão reconhecidos. E os que são produtores de frutos bons, de frutos nobres, de frutos belos, serão colocados onde devem. E os que só têm a aparência do trigo, mas que são joios, que são destas plantas perniciosas, podendo parecer-se inclusive com as primeiras, serão apartadas, serão colocadas fora. Em outra passagem o Senhor diz que neste momento da separação, Ele não veio para julgar, não. O que o Senhor veio fazer não foi estabelecer o juízo entre quem merece e quem não merece. O Senhor veio ajudar as pessoas a que se salvem, aquelas que quiserem. A que sejam trigo, ao invés de ser joio. Não é Ele, diz o próprio Cristo dos Evangelhos, não é Ele que vai com a espada ceifar, tirando a vida de todos e escolhendo quem fica ou quem não fica. Ele veio cumprir aquilo que o Pai lhe havia determinado. Fomentar nas almas das pessoas o desejo de serem trigo, produzindo trigo. Agora, aquelas pessoas que não quiserem ser isto, que quiserem ser joio, fazendo de conta que são, sem serem, estas outras pessoas, por si sós, quando frutificarem, elas estarão contendo o fator que as apartará dos demais. Não tendo entendido a mensagem, não tendo sido responsáveis pela vida, não tendo ajudado outros a entenderem o caminho, os frutos amargos atestarão a impropriedade para que nós continuemos no progresso terreno, nas melhorias que a terra está conquistando passo a passo. E o que vai acontecer com estes? Com estes joios, com estes bodes, com estes que são inadequados para a melhor etapa evolutiva da terra?
vão morrer? Não, todos pereceremos no corpo, mas espiritualmente todos continuaremos vivendo. Uns aqui, outros, dependendo do grau de compromisso com o mal. Assim que desencarnarem, observarão as burradas que fizeram e se arrependerão, voltando a sua consciência novamente para o caminho correto, voltando ao mundo, por terem sido sinceros, ainda que precisem estagiar em povos mais atrasados, porque a Terra ainda terá povos mais primitivos, e outros não poderão ficar aqui, vão ser levados para outra parte, vão ser levados para outro lugar, para um outro mundo, pior do que a Terra, onde continuarão a existir com missão de ajudar a construir aquele orbe diferente. Responsabilidade de viver que, se não foi desenvolvida na Terra, será desenvolvida em outra parte. Mas depois que a gente estiver lá, e que a gente sentir saudade do ventilador, do colchão macio, depois que nós estivermos lá, como quem saiu de um lugar onde havia tanta facilidade, televisão, água encanada, luz elétrica, e nós não tivermos nem uma caixinha de fósforo para acender uma fogueirinha, quando nós estivermos de novo tendo que conviver com os povos que não sabem sequer como lascar a pedra, e tivermos que ensiná-los a fazer isso, a desenvolver armas rudimentares, machados, clavas, lanças, nosso espírito talvez esteja aí sim pensando, puxa, de onde é que vem em mim essa lembrança de coisas boas? Que saudade de um lugar que para mim era o paraíso, perto do que eu estou vivendo hoje. Ah, o paraíso que perdemos de novo. Aquele das Escrituras, onde havia leite e mel em abundância, e que nós não soubemos, pela nossa insensatez, aproveitar. Estas são consequências da falta de responsabilidade de viver. E ela se apresenta nas mínimas coisas. No desperdício, na maneira como nós tratamos os objetos, os animais, as pessoas, no modo como nos relacionamos com princípios nobres, ou como permitimos que em nós, com facilidade, os defeitos tomem conta, os vícios se estabeleçam. Como nos relacionamos com virtudes, com conceitos filosóficos da verdade. Falamos a verdade. Quando erramos, se erramos, reconhecemos o erro. Quando reconhecemos o erro, pedimos desculpa. Perguntemo-nos quanto tempo faz, quando foi a última vez que pedimos desculpa? Assim, cara a cara com a pessoa que ofendemos, ou que nós fizemos alguma coisa que ela não gostou, ou que foi alguma coisa que a feriu. Quando foi a última vez que nós pedimos desculpa? E quando nós pedimos desculpa? Quando observamos nossa conduta, coisa que nós não gostamos de fazer. Quando, ao observar a conduta, percebemos que, por hipótese, talvez, quem sabe remotamente, nós tenhamos errado. E nessa hipótese muito improvável de que nós tenhamos errado, assumimos este erro e fomos a pessoa pedir desculpa. Quem sabe? Se isso também não foi apenas uma ilusão de ótica. Quem sabe se a outra pessoa não se sente
ela ofendida pela sua conduta. Porque como nós nos achamos sempre doutores e sabedores de tudo, nós adotamos nossas condutas independentemente do que os outros pensam. E aí podemos ser arrogantes, prepotentes, agressivos para a sensibilidade dos outros. E se isso é deste jeito, e se nós esperamos que o mundo seja melhor, é importante que nós demos esses passos. Mas também é importante que nós aprendamos a desculpar as pessoas, a desculpar suas fraquezas, a desculpar seus erros, a relevar suas quedas, a entender suas fraquezas. Com isso não estamos querendo dizer que o homem que trai a esposa, ou a mulher que também, agora como moda, trai o seu companheiro, estejam fazendo o que é certo. Mas estamos dizendo, porque Jesus nos ensina isto, que cada um é responsável pelos seus atos. Por isso Jesus nos diz, eu não vim ao mundo para julgar as pessoas. Eu vim para salvá-las. Ensinando o caminho. Não sou eu que julgo, são elas mesmas que se julgam pelas atitudes que adotam. Então, se esta pessoa traiu, a traição continuará com ela pelo resto da vida, até que ela se desculpe. E se você foi o traído, ou se você foi atraída, e está se sentindo enfurecido ou enfurecida, o que está fazendo isso com você é o seu orgulho, é o seu amor próprio, que é um outro inimigo, que é um outro adversário. Quando nós vencermos este adversário, nós olharemos a pessoa fraca com compaixão, mesmo que não fiquemos com ela, mesmo que nos separemos. Olharemos por ela, velaremos por ela, pediremos a Deus por ela, para que ela seja feliz com o outro ou com uma outra que encontrou no seu caminho. Do que será feita a humanidade no mundo melhor? De homens e mulheres rancorosos, desejando que o ser que o traiu morra à míngua numa cama de hospital, coberto de câncer? Não precisa de uma nova humanidade para a gente encontrar isso. Já temos isto. Temos sido isto. E já somos vítimas disso nós mesmos. Sabe por quê? Porque como temos muitas vidas, nós guardamos a mágoa, e se não podemos dar o troco numa existência, projetamos para que na próxima a gente fustigue. Não é para isso que serve uma outra vida. Mas quando a gente volta e sente de novo a presença da pessoa, vai ser agora que eu vou dar o troco nesse cara. É agora que ele vai sofrer na minha mão o que ele já me fez sofrer, porque eu não suporto ele. E então temos vivido em uma sociedade que estimula as fraquezas. Observem isto. Estimula as fragilidades, estimula as tentações, estimula as tendências negativas, estimula o pecado e depois condena o pecador, execra o pecador, e aquelas vítimas do pecado se acham no direito de serem as que vão com uma faca apunhalar a pessoa que pecou. Esta hipocrisia social que estimula o mal para depois combater o mal e para depois fazer quem foi a vítima se tornar má, não pode ser a nova humanidade. Não pode ser desse jeito que o mundo melhore. Quando nós somos invadidos por todo tipo de prostituição na televisão, por todo tipo de tentação em todos os meios de comunicação,
Isto é apenas o quê? A expressão da promiscuidade coletiva em que gostamos de estar. Não porque nós somos promíscuos, mas porque isso dá emoção. Mas do mesmo jeito que qualquer mocinha ou qualquer mocinho que admire um corpo desnudo e desfrute deste momento emocionante dos hormônios em ebulição, gosta dessas coisas, basta unir-se a outro ou a outra, que aí não pode. Aí o outro tem que virar santo e a outra tem que ser também uma freira. Porque se acontecer de produzirem estes mesmos comportamentos, estas são coisas inadequadas. Será que é isto que é inadequado? Claro que é. Mas acima disto, não é inadequado o mundo que estamos vivendo? Não é inadequado o que estamos fazendo com os meios de comunicação da nossa terra? Com a exploração da nudez, com a exploração das relações conturbadas? Todas as pessoas geralmente carregam consigo suas fraquezas de outras vidas. Carregam os seus problemas emocionais, os seus problemas afetivos. E vocês que estão aí em casa, não se iludam imaginando que a grande mazela da humanidade seja o câncer, a AIDS ou qualquer doença transmissível. A grande mazela da humanidade se chama carência, solidão. E em nome desta carência, desta solidão, todas estas outras coisas acontecem. Tragédias se edificam. Lares se destroem, pessoas se matam, se perseguem. Não é então contra isso que devemos lutar? Contra a exploração insana, porque dá recurso, porque dá dinheiro, porque dá poder. Que mundo vamos construir? Um mundo igual ao que já temos? Então ficamos aqui ou vamos para aquele que vai substituí-lo? A responsabilidade com a vida não se compactua. Se você é responsável com a vida, você não pode defender o aborto. Ressalvadas as defesas justas, como a própria lei estabelece ou como os ensinamentos espirituais demonstram. Você não pode pleitear a eutanásia. Você pode sim pleitear que um doente terminal tenha apoio, tenha gente que o ampare, que o ajude até o fim. Porque muitas vezes na raiz da eutanásia está a economia, que faz as pessoas serem frias com o destino umas das outras. Não se pode. Se você tem responsabilidade com a vida, viver na vida de fingimento, na vida de falar mal dos outros, de denegrir a honra das pessoas, de falar mentiras sobre todas as coisas só para obter vantagens. Responsabilidade de viver significa você ser honesto com as pessoas com quem você está convivendo. E se você se apaixonar por um outro ou por uma outra, seja honesto e diga. Diga para aquela pessoa, olha, eu achava que eu gostava de você, mas encontrei uma outra criatura que me preenche. Me preenche o quê? Já pensou nisto? Porque as pessoas geralmente trocam de barco quando as suas tentações estão melhor alimentadas. Porque encontraram uma pessoa que tem mais carne, tem mais curva, tem mais músculo ou tem mais dinheiro. Mas ainda assim é melhor ser honesto, ser honesta, do que fazer as coisas por baixo do pano para ver se vai dar certo. Responsabilidade com a vida. O mundo futuro, a nova terra, este mundo, será construído de pessoas assim. De pessoas que não xingam os políticos que roubam, para depois tentar corromper o guarda que o multa.
de pessoas que não falam mal das religiões, dos que se vendem nos credos religiosos de todos os tipos, dos sacerdotes que se entregam às paixões da carne, para logo que anoitece fazer as mesmas coisas, traindo seus compromissos familiares. O mundo novo será feito de gente nova. Isso significa que a responsabilidade de viver é um convite para nós. Enquanto estamos na terra, não para sermos perfeitos de hoje para amanhã, porque não é um mundo perfeito para onde a terra está se encaminhando. É um mundo que ainda tem problemas, mas é diferente destes, porque, pelo menos, quem está nele se arrependeu do que fez. Se arrependeu do mal praticado. Não está, porque já se olhou e já se viu equivocado, não está julgando os seus semelhantes. Você viu, dona Cota? Você viu o que ela fez? Ai, que coisa pouca vergonha, onde já se viu uma coisa dessa? Não estamos falando com quantas pessoas aquela nossa vizinha saiu naquela semana. Que tipo de joia ela está usando? No mundo melhor, o esforço das criaturas será no sentido de também serem melhores. Vencendo todas as inclinações que nos mantêm num plano tão inferior como é o da terra ainda hoje. Onde o mal predomina sobre o bem. E se é assim que vamos conquistar a condição de trigo, mudando os frutos que nós estamos produzindo, o que estamos esperando? Ninguém está falando aqui que cada um de vocês tem que abrir uma instituição religiosa e sair dando sopa para os famintos. Muitos que fazem isto, muitos que dão pão, dão roupa e dão outros tipos de doações, estão fazendo por vaidade. Como se a caridade fosse o fim a que todos se destinam. Não. Quando Jesus estabeleceu a caridade, Ele a colocou como um meio de nós sermos bons, de sermos melhores, de sermos caridosos. Não como dar comida, dar roupa, dar remédio. Isso não significa nada. Portanto, não estamos falando que temos que abrir instituições de caridade para que lá na igreja, de qualquer nome, nós estejamos fazendo o que Deus pediu. Não, ao contrário. O que Jesus pede, que a doutrina espírita também aconselha, é que você abra sim uma instituição beneficente. Uma só. Você mesmo. Você como agente do bem. Você como a sua igreja, você como seu pastor, você como seu rebanho. E as pessoas que cruzarem com você como as beneficiárias de um mundo que você já vive. Porque acredita nele. Responsabilidade pela vida é o que vai fazer a diferença. Será que no mundo melhor nós vamos estar andando assim atrás de um carro? No trânsito? Porque no mundo melhor vai ter carro. Vai ter trânsito. Ninguém está falando aqui que vamos para o mundo espiritual, onde só vai ter asa e nuvem. O mundo melhor, o mundo de regeneração, vai ter essas coisas. E então você vai andar atrás de um carro e de repente, para sua surpresa, alguém do carro da frente abre a janela e joga uma garrafa de cerveja que estatela-se na calçada ou na rua. Ah, você vai pegar o telefone celular, porque vai ter telefone celular também, e vai telefonar para o primeiro departamento religioso para comunicar a Deus que alguma coisa saiu errada na seleção. Não é na seleção de futebol, na seleção do joio e do trigo, porque um joio acabou indo para o lugar errado. Porque se você tem responsabilidade de viver, o lixo que você coloca, alguém terá que pegar. E quando você faz isso, você está agredindo o seu semelhante. Ao invés de colocar o lixo no lugar para que o serviço do lixo possa recolher, quando você joga na rua papéis, latas, garrafas e todos os objetos que não são
destinados ao destino correto, você está dizendo ao seu semelhante que você aprecia muito que ele seja seu escravo, seu empregado. Nós estamos tendo a conduta arrogante daqueles que na terra de prova e expiação estavam acostumados a dizer: eu pago e todo mundo tem que trabalhar porque eu estou pagando. Lá não entra. Não é o que está escrito no Evangelho como requisito para estar no mundo melhor. No mundo melhor já não haverá mais esse tipo de conduta. E se você quer ser trigo, observe em você hoje quanto de joio ainda existe e quanto que dá para você mudar para transformar-se em trigo. A sua vida é a sua instituição de benemerência. Mas não é de fazer coisas, não é de dar dinheiro, não é de fazer campanhas, é de ser bom. Ser bom. Não é de ter uma religião, não é de ir numa igreja, fazer de conta que naquele dia, naquele horário, você acredita em Deus e Deus ficou contente com você. Não! Deus não fica contente com quem o homenageia dentro da catedral e quem pisa na goela do seu semelhante que está na rua pedindo uma esmola. Deus não fica contente com quem dá o dinheiro nos cofres das instituições religiosas e trata mal um pedinte que bate a porta pedindo um pedaço de pão. Responsabilidade de viver, que infelizmente boa parte da humanidade ainda não está preparada para ela. Porque gosta de fazer o que dá prazer, sem tomar cuidado com o sofrimento dos outros. Por isto, é que também é nossa parte, faz parte do nosso esforço, sermos responsáveis com o que os outros podem sofrer por nossa existência e nossa conduta. Mas eu estou na minha casa, que eu faço o que eu quero. Sim. Mas você gostaria que o seu vizinho abrisse na casa dele uma cápsula de Césio 147, 157, como foi lá em Goiânia? Gostaria? Ou que ele, na casa dele, estocasse pólvora? Ou que ele criasse porcos num chiqueiro no fundo da sua casa? Você gostaria? É na casa dele. Só que você sofreria com o que ele está fazendo na casa dele. E você não gostaria, porque o que ele está fazendo na casa dele expõe você a risco. Expõe você a perder a sua casa numa explosão, a se contaminar até a morte numa contaminação com o césio radioativo, ou a ter que suportar o mau cheiro dos porcos, que não tem nada a ver com isso. Responsabilidade de viver não é mais viver por conta própria. É viver como irmãos uns dos outros, com respeito, com amizade sincera, evitando aquilo que expõe aos outros a sofrimentos. Do que nós falamos ao que nós fazemos. Somente assim nós teremos aprendido o que Jesus veio ensinar. Vamos só aqui, para terminar, meditar em uma questão muito simples. Observem, cada um de vocês na sua área, homens e mulheres. Observemos quanto gastamos para trocar a cor dos nossos cabelos, das nossas unhas, para alisá-los, para melhorar os nossos músculos, para limpar os nossos carros, para equipá-los. Ao longo de um ano. E agora pensemos, todo esse investimento, quanto desse dinheiro nos tornou melhores? Quanto disso que nós fizemos melhorou o nosso espírito,
nossa alma. E não venho dizer que quem tem um carro mais bonito fica melhor de espírito porque está andando com um carrão melhor. Quem tem um cabelo bem lisinho, como sempre quis, agora está em paz consigo mesma porque agora está feliz porque está bonita. Não estamos falando do exercício de vaidades, de defeitos. Estamos falando da essência, da essência. Quanto que tudo isto cooperou para que você fosse um espírito melhor, no fim das contas. Sabe por quê? Porque não importa se é em 2012, se é em 2020, se é 2050. Todos os que estamos aqui hoje, até 2050, 2060, tudo já terá acabado. Para nós, já terá acabado. E aí então, estaremos diante do que fizemos, conosco, para nós e para os outros. Será que lá deve ter alguém falando assim, poxa, mas você tinha um carro tão bonito. Não, olha, entra aqui no paraíso, porque aqui é só dono de carro bom. Ou será que, olha, puxa, mas olha como a gente estava esperando você chegar aqui no céu para você ensinar como é que faz essa chapinha que só você sabe. Como é que esse cabelo fica dessa corzinha tão linda, porque os anjos aqui estão desesperados para saber. Será isso que vai fazer a gente de verdade merecer ingressar nos mundos melhores? Em nenhum lugar eu encontrei a resposta afirmativa para isso. Estou procurando. Mas sempre encontrei a resposta oposta para isto. Jesus mesmo a deu. Não ajuntais tesouros na terra, onde os ladrões os roubam, a ferrugem o corrói e as traças o devoram. Ajuntai tesouros no céu, onde não há ladrões, onde não há ferrugem, onde não há traça. Ajuntai tesouros onde eles de verdade vão valer. Tesouros da alma, tesouros da essência, indestrutíveis. Aí sim, responsabilidade de viver significará um mundo novo. Ou melhor, um novo mundo. Porque o mundo continuará o mesmo, mas será renovado pela renovação do que somos. Quando entrarem na sala de passe, não reduzam nem o tratamento espiritual que estão buscando, os que estão em suas casas, nem vocês que aqui estão hoje presentes, não reduzam isto a uma ação de fora para dentro. Não. A cirurgia espiritual é algo que brota daquilo que você quer, daquilo que você se compromete a ser, do esforço que você demonstra que está fazendo para fora de você mesmo. O bem ajuda aqueles que já o entenderam, espontaneamente. Mas os que são maus e se disfarçam de bons, os que querem continuar sadios para fazer o que não devem, é bom que continuem do jeito que estão. Porque já têm na justa medida o que precisam para mudarem o rumo. Quando entrarem na sala de passe, conversem com Deus mentalmente, com sinceridade. E aí escolham pedir desculpa para os que ofenderam, orar por aqueles que caluniaram, que traíram, que enganaram vocês, orar com sinceridade para que eles sejam felizes, que o trigo seja a parte daquilo que cada um é, para sempre. Aí terá valido a pena estarmos na terra. Muita paz. Mestre querido, nós te agradecemos as bênçãos da vida. E sem termos medo das dificuldades que surjam, respeitarmos
as leis da convivência, para que nossa conduta não seja a tristeza do nosso semelhante, a dor alheia. São conhecidos os diversos casos de irmãos ou irmãs que, contaminados pelo vírus do HIV, saíram a contaminar em relações promíscuas tantos quantos pudessem, em desespero, na angústia de terem sido tratadas assim, desrespeitosamente. Estas criaturas imaginaram que isto diminuiria o mal, ou que seriam capazes de adiar o próprio sofrimento, multiplicando-o por outros e mais outros. Mas contigo, Senhor, nós aprendemos que somos responsáveis pelo bem e pelo mal que plantarmos, pela conduta reta, amiga, ou pela conduta leviana, indiferente. Daí estarmos felizes por podermos unir nossos esforços, pequeninos é verdade, no combate das enfermidades, tanto do corpo quanto do espírito. E se assim nossa atitude pode ser vista como a pequenina pedra que colocamos na edificação da obra divina na terra, nós sabemos que ela não é tudo, que ainda falta muita coisa. Mas oramos, Senhor, pelos médicos que se arriscam, pelos enfermeiros e funcionários que não têm como fugir dos hospitais, pelas pessoas aflitas em agonia, precisando de remédios, amedrontadas pela doença, e por todos os povos ou nações que não apenas com esta pandemia, mas sob todas as outras ameaças da miséria, da violência, da fome, da ignorância, tem morrido aos milhares todos os dias. Que a nossa prece de hoje corresponda, Senhor, à doação de amor que nós façamos com sinceridade e respeito, a chegar àqueles que estão sonhando em sair desta situação ou do leito de hospital, sonhando em pararem de sofrer ou passar mal. Que a nossa prece seja o pão da esperança para todos eles, querido amigo. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de
padecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe.